Boa noite, irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal da Terceira Igreja Batista, aqui em Bebedouro. Eu sou o pastor Lázaro e quero te agradecer por estar aqui conosco. E já quero também te pedir, se você ainda não fez, clique lá em inscrever-se, ative as notificações, deixe um comentário, deixe um joinha nesse vídeo. Converse conosco, deixe seu pedido de oração para que nós possamos orar pela sua vida. Desde já eu quero te pedir então que você recline a sua cabeça, feche os seus olhos, deixe todas as preocupações de lado, coloque diante do Senhor a sua vida para que nós possamos orar e conversar com Deus. Pedir que Deus nos guie a toda a verdade, pedir para que Deus nos abençoe na sua palavra, pedir para que o Senhor fale conosco, que nós possamos ouvir e aprender da palavra dele. Amém? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por mais um dia na tua presença. Obrigado por mais esse domingo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor a cada dia tem cuidado de nós e nós somos gratos a ti por isso. Quero te pedir, Senhor Deus, nesse momento, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, abra os nossos ouvidos espirituais para ouvirmos e aprendermos da tua palavra para a glória do teu santo nome. Deus amado, que o Senhor seja engrandecido, que o Senhor seja glorificado e que a Tua palavra, Senhor, seja pregada para a glória do Senhor. Fala conosco, fala com cada um, Senhor, que está assistindo esse vídeo. Fala, Senhor Deus, com cada um nas suas necessidades. Vai ao encontro, Pai, de cada um para a glória do Teu nome. É o que eu peço ao Senhor, crendo que o Senhor pode fazer e fará muito mais coisas daquilo que nós pedimos ou daquilo que nós pensamos, pelo Teu poder que opera em nós. Muito obrigado por tudo, te louvamos, te agradecemos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? O texto que eu quero trazer para os irmãos hoje é um pequeno texto, é um texto no livro, no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 6, o versículo de número 34. Marcos 6, 34. Mas antes de lermos, eu queria fazer algumas perguntas para nós mesmos e algumas considerações iniciais. Quem que nunca ouviu a expressão mais perdido do que cachorro em dia de mudança? Ou mais perdido do que cego em tiroteio? Ou mais perdido do que alguém que não consegue andar, né, numa densa treva e não consegue enxergar um palmo à frente do nariz? A gente pode colocar isso. Quem nunca pegou a estrada dirigindo e tem um nevoeiro tão grande que não consegue se enxergar nada na frente? Quem já passou por isso, consegue perceber o que é estar perdido. Estar perdido, talvez olhar e não ver uma situação no fim do túnel, não ver aquela luz que pode se abrir no fim do túnel. Muitas pessoas, ao sentir-se perdidas, elas procuram algumas formas de resolver esse problema. Muitas pessoas, infelizmente, tiram a sua própria vida, achando que com isso vão resolver todos os problemas, achando que com isso vai terminar todos os problemas. Olha para um lado, olha para o outro, não vê saída, não vê socorro e acabam tirando a própria vida. Atitudes totalmente extremas. E eu acredito, irmãos, que um pensamento desse, um pensamento de estar perdido, um sentimento de estar perdido, talvez até no meio de uma multidão, é um dos sentimentos mais terríveis que o ser humano pode sentir. Você está no meio de uma multidão, mas você se encontra sozinho e perdido, sem rumo. E esse é o tema da nossa mensagem de hoje: sem rumo. Não sabe o que fazer, não sabe aonde ir, não sabe o que vai fazer para tomar a decisão correta. E o texto, mais uma vez, eu quero repetir, Marcos capítulo 6, versículo 34, que diz o seguinte: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas
coisas. Olha só, irmãos, esse pensamento de Jesus, ou esse sentimento de Cristo, vendo toda a multidão que se reuniu ali para ouvir a sua palavra, para ver os seus milagres, uma multidão perdida, como ovelhas que não têm pastor. E quantas pessoas hoje, meus irmãos, meus amigos, estão perdidas no que se diz respeito à sua vida espiritual, estão perdidas como ovelhas mesmo, sem pastor, não sabem o que fazer, experimentam vários tipos de religião, fazem uma miscelânea de religiões, um sincretismo, achando que a religião vai levá-la novamente a Deus, a religião vai estar dando essa passagem para ela a Deus. E acabam por muitas e muitas vezes não crendo em mais nada, porque tem tantas dúvidas, tantos pensamentos, e esses pensamentos acabam por sufocar a sua fé. E essas dúvidas acabam, ao invés de trazer um aumento de uma busca, acabam sufocando a sua fé. E se nós formos parar para pensar nessa multidão de judeus, de hebreus, talvez pessoas de outras regiões, Cristo desembarca e vê essa multidão. Essa multidão está à sua espera. Ele então, como um pastor, se compadece dessas pessoas. Ele, como um verdadeiro pastor, ele começa a ensinar a essas pessoas. Ele começa a falar do reino de Deus para essas pessoas, começa a mostrar para eles o reino de Deus. Mas, irmãos, o tempo vai passando e as horas vão caminhando. Uma região deserta, muitas pessoas ali, ou uma multidão que não tem pastor, estariam perdidas no meio daquela situação. Mas o pastor Cristo supre as necessidades deles. O pastor Cristo alimenta aquelas pessoas espiritualmente e fisicamente. O pastor Cristo as guia na direção correta. O pastor Cristo as protege. E olha só, irmãos, é isso que nós vamos conversar hoje, a respeito desses pontos de uma ovelha que não tem um pastor e uma ovelha que tem o pastor Cristo. Não estou falando de pastores homens. Nós, pastores homens, somos responsáveis por cuidar do rebanho de Cristo. Mas nós não podemos fazer tudo aquilo que Cristo faz. Nós não podemos entrar no íntimo, no seu coração, e remover aquela dor que está lá dentro. Nós não podemos mudar o seu pensamento. Nós podemos ajudar. Nós, como pastores, somos aqueles que vão ajudar as pessoas. Mas Cristo, mais do que ajudar, Ele veio para nos salvar, nos livrar dos nossos pecados. E olha só, irmãos, então, para uma ovelha que não tem pastor, eu quero fazer um paralelo lá no livro do Salmo, no Salmo 23, quando a gente vai ver que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, me guia mansamente por águas tranquilas. O Senhor sendo o nosso pastor, o bom pastor. E uma ovelha que não tem um bom pastor, não tem esse pastor, ela tem falta de alimento, ela tem falta de água. Um mau pastor, ele não vai se preocupar com a saúde das suas ovelhas, ele não vai se preocupar com o alimento das suas ovelhas, ele não vai se preocupar em dar comida boa para as suas ovelhas. Ele vai querer dar qualquer coisa, toma qualquer coisa, come qualquer coisa, está resolvido o problema. As ovelhas que não têm pastor, ela tem falta disso. As ovelhas que não têm pastor, elas comem qualquer coisa.
As ovelhas sem pastor, elas vão comendo aquilo que está na frente e acabam ficando doentes, acabam ficando com a sua saúde debilitada. Aí um pastor tem que cuidar dessas pessoas, dessas ovelhas, tratando feridas. Por isso, irmãos, é importante nós comermos a verdade, comermos a palavra de Deus, aprendermos da palavra de Deus, para não ficarmos doentes espiritualmente. Então a ovelha que não tem pastor, ela sente falta de um alimento bom, ela sente falta de uma água cristalina. Uma ovelha que não tem pastor, ela fica perdida, ela não sabe para onde vai, ela não sabe qual o caminho do aprisco. Ela está, como nós falamos no início, como cego em tiroteio. Está perdida que nem cachorro em dia de mudança. Não sabe o que vai acontecer, não sabe para onde ir, não sabe a quem recorrer. Ela não tem a direção do aprisco. E o Salmo 23:3, ele diz que aquela ovelha que tem o Senhor como pastor, tem a sua alma refrigerada. Então refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Me guia. Uma ovelha que tem pastor, ela é guiada na verdade, ela é guiada nas veredas da justiça. Ela não se perde com facilidade. A gente sabe também que tem ovelhas que não querem aprender, não querem ter esse cuidado. Uma ovelha que não tem pastor, ela não tem proteção. Salmo 23, versículo 4: ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Uma ovelha que não tem pastor, ela não tem isso. Uma ovelha que não tem pastor, ela é um alvo fácil para o lobo, é um alvo fácil para o inimigo, é um alvo fácil para os mentirosos, para os salteadores. Ela é um alvo fácil para aqueles que querem usurpar da saúde, da vontade, até da fé da ovelha. Uma ovelha sem pastor. E se a gente for pensar em pessoas que não vão à igreja nenhuma, ou que não professam fé em lugar nenhum, ou que acham que podem estar somente, e a gente tem o sentimento de estar vivendo numa pandemia. Então a gente fica pensando a respeito disso, como que nós vamos estar congregando se nós não podemos nos reunir. Mas existem pessoas, irmãos, que mesmo estando trabalhando nisso, mesmo estando com a oportunidade de ir às igrejas, de louvar a Deus nas igrejas, não vão lá não. Eu vou orar na minha casa, vou estar aqui na minha casa sozinho. É um alvo fácil, é um alvo fácil para o inimigo, é um alvo fácil. Dentro disso que nós falamos, dentro dessas situações de alimento e água, de direção, de proteção, aonde como ovelha você se encaixa? Aonde como ovelha você se encaixa? Aonde eu me encaixo como ovelha? E é interessante a gente pensar a respeito disso, porque muitas vezes a gente acha que eu sei tudo, eu vou fazer tudo, a minha vontade é a que vai prevalecer, não é a vontade de mais ninguém, como uma ovelha rebelde. Na verdade, irmãos, uma ovelha rebelde é uma ovelha que não tem pastor, porque ela não se tornou ovelha ainda. Mas, irmãos, uma ovelha que tem Cristo como pastor, uma ovelha que verdadeiramente se entregou a Cristo, não lhe falta alimento, não lhe falta água. João capítulo 6, versículo 35 diz o seguinte:
E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Olha só, irmãos, Cristo como o pastor, o sumo pastor das ovelhas, ele fala: olha, aqueles que vierem a mim, aquele que me segue, aquele que verdadeiramente se entrega a mim, esse não terá fome, e aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Irmãos, claro, Cristo não está falando sobre um alimento material, uma água material, mas Ele está falando que aquele que crê nele nunca mais terá fome da palavra de Deus, porque não vai lhe faltar a palavra de Deus, vai estar todos os dias se alimentando dela, vai estar todos os dias buscando a palavra de Deus, tendo sede de buscar a palavra de Deus, e essa sede vai ser saciada, essa fome vai ser saciada, porque está buscando na fonte, está buscando em Cristo, está buscando no sumo pastor, naquele que deu a vida pelas suas ovelhas. Não vai faltar. Nós falamos em direção à ovelha que realmente tem Cristo como sumo pastor. Ela é uma ovelha que ela sabe a direção do aprisco. Ela sabe a direção do aprisco eterno. João capítulo 10, versículo 16 diz o seguinte: ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Olha só, irmãos, que maravilhoso. Cristo como o pastor de todos, cuidando de todos. Cristo dando o cuidado, dando a proteção, dando a direção ao aprisco eterno. Cristo nos direcionando para a eternidade. Cristo como sendo o caminho, a verdade e a vida. Cristo como sendo a porta, nos direcionando para o aprisco eterno. Quem tem Cristo, a ovelha que tem Cristo como sumo pastor, como pastor, ela tem proteção. João capítulo 10, versículo 28. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha só, irmãos, Cristo dando proteção, ninguém as arrebatará. Uma ovelha que tem Cristo como pastor, ela é protegida. Uma ovelha que tem Cristo como pastor, ela é cuidada, ela se alimenta do alimento verdadeiro, ela bebe água da vida, ela se alimenta do pão da vida. Ela tem a proteção do Espírito Santo, o sangue do Cordeiro está sobre ela. Ela sabe o caminho, ela sabe a direção da eternidade, porque Cristo está direcionando. E Cristo tem preparado lugar para essas ovelhas. Irmãos, e por que eu quis trazer esse paralelo entre o Salmo 23, que está dizendo do pastor, da ovelha, e esses textos do Evangelho de João? Irmãos, Cristo está às portas, isso é fato. Cristo está voltando, isto é fato. Mais uma vez eu digo, não sei quando vai acontecer. Ninguém sabe quando vai acontecer. Mas a palavra do Senhor nos direciona, a palavra do Senhor nos dá sinais. Olha, haverá guerras e rumores de guerras, pai contra filho, filho contra pai, reino contra reino, nação contra nação. Paz e acordos de paz, e quando você ouvir paz e segurança, tome cuidado. Irmãos, Cristo está às portas. E hoje nós temos Cristo como o sumo pastor. Nós agora temos um pastor. E não temos qualquer pastor. Temos Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé.
Cristo como aquele que nos pastoreia. Isso nos dá uma tranquilidade tremenda, irmãos, porque nos mostra que quando Cristo voltar, estaremos com Ele na eternidade. Estaremos com Cristo durante toda a eternidade. Mas a minha preocupação como pastor, a minha preocupação como cristão, é sobre aquelas pessoas que ainda não se entregaram a Jesus. Aquelas pessoas que ainda não abriram o seu coração para o Senhor Jesus. Aquelas pessoas que ainda são ovelhas perdidas. Ovelhas que não têm pastor. Ovelhas que não sabem para onde ir, comem qualquer alimento, bebem qualquer água, dormem em qualquer aprisco sem se preocupar com a sua segurança. Não sabe a direção, não sabe para onde ir. São alvos fáceis para o inimigo, para o lobo, para o ladrão, para o salteador. Essa é a nossa preocupação como cristãos. Essas pessoas que ainda não conhecem Jesus como Salvador das suas vidas. Cristo está às portas. E hoje, irmãos, nós temos Cristo como nosso pastor, volto a dizer. Mas eu quero perguntar para você, que ainda não conhece a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Quando Cristo voltar, o que você vai fazer? Você que ainda é uma ovelha perdida, e hoje está sendo te mostrado o caminho, está sendo te mostrada a direção. Olha, o caminho é Cristo. Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a vida. Religião, no termo grego, quer dizer novamente se unir a Deus. Só que nós vemos, irmãos, que as religiões estão afastando as pessoas de Deus. Mas Cristo novamente as une ao Senhor. Cristo realmente e verdadeiramente as reúne a Deus. E Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a vida, Cristo é a porta, Cristo é o sumo pastor. Não perca a oportunidade de se entregar a Cristo. Não perca a oportunidade de abrir o seu coração e deixar que o Espírito Santo faça morada dentro de você. Não perca essa oportunidade. Cristo está às portas. Ainda há tempo de encontrar um rumo para a sua vida espiritual. E se você também que está vendo esse vídeo, por conta de situações, por conta de pessoas, você acabou se afastando de Deus, ainda dá tempo de encontrar um rumo. Ainda dá tempo. Volte para o aprisco. Volte para o aprisco. Volte para a proteção do pastor. Volte para o cuidado. Volte para o alimento do pastor. Não perca tempo. Não perca oportunidades. Cristo pode voltar daqui 5 minutos. Cristo pode voltar amanhã. Cristo pode voltar o ano que vem. Mas é certo que Ele vai voltar. Eu gostaria, de verdade, de que você que está assistindo esse vídeo pudesse estar conosco quando Ele voltar. Amém? Eu sei que talvez para algumas pessoas isso é um vídeo que não vai mexer na vida, não vai transformar a vida, mas eu tenho certeza que para muitas pessoas o Senhor está falando ao coração. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça, para nós orarmos ao Senhor. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por estarmos mais uma vez ouvindo a Tua Palavra, aprendendo do Senhor. Aprendendo do Senhor, que é o nosso pastor, o sumo pastor, que cuida de nós, que se entregou por nós,
que deu a sua vida para nos resgatar. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de poder fazer parte do teu aprisco. Sabemos, Senhor Deus, que tantas coisas acontecem nas nossas vidas, mas sabemos que o Senhor tem o controle de tudo. Pai, eu quero colocar também diante do Senhor a vida dessas pessoas que ainda não se entregaram a Ti como sumo pastor, que ainda, Senhor, não moram no mesmo aprisco, que não sabem a direção, que estão perdidas. Santo Espírito, convence do pecado, da justiça e do juízo. Em nome de Jesus. Senhor, que a Tua graça possa se manifestar, ó Pai, para a glória do Teu santo nome. Senhor, essas pessoas, ó Pai, essas ovelhas que estavam dentro do aprisco, mas por causa de tantas situações se afastaram do aprisco, abandonaram o aprisco, que o Senhor, ó Deus, possa trazer de volta, que o Senhor, ó Pai, possa fazer um mover, ó Deus, no seu coração, que o Senhor, ó Pai, possa resgatar novamente, ou melhor, trazer, Senhor, convencer essa pessoa que não são homens, mas é o Senhor que nos leva à eternidade. Para a glória do Teu nome. Muito obrigado, Deus. Te louvamos por tudo, Pai. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Não se demore. Cristo está voltando, não perca tempo. Aproveite as oportunidades para passar a eternidade com Ele no seu aprisco, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado. Eu quero te agradecer por você estar aqui conosco até agora. Se você ainda não fez, vai lá, clica no inscrever-se, ative as notificações, deixe um joinha, deixe um comentário no vídeo, escreve ali. Se você tem o nosso contato, manda mensagem no WhatsApp para nós, que nós possamos conversar e poder orar uns pelos outros. Sabemos ainda que temos esses momentos de dificuldade, esses momentos de pandemia, mas que nós possamos nos preocupar uns com os outros, uns pelos outros. Tá bom? Que Deus te abençoe, te dê uma semana abençoada em nome de Jesus. Até mais, um abraço.